Feliz Dia dos Pais! Afinal de contas, não é nada fácil ser pai. A Bíblia relata a história de diversos líderes destacados que acabaram se saindo mal como pais. Parece que é mais fácil conquistar poder, riquezas, fama e realizar proezas memoráveis do que ser um bom pai. Por exemplo, o rei Davi. Ele enfrentou e venceu animais tão fortes como o leão e o urso, e foi aquele herói capaz de suplantar o gigante Golias. Ele enfrentou tantas crises, venceu tantas guerras, mas acabou se saindo muito mal como pai. Um dos seus filhos, chamado Absalão, chegou ao ponto de se levantar contra o seu pai Davi. Conspirou contra ele, quis a sua morte, quis ser rei em seu lugar, fez guerra contra o pai. Uma das razões é porque Davi esteve tão ocupado em conquistar o mundo, conquistar nações, vencer na vida, que acabou esquecendo-se da sua própria casa, de cuidar devidamente dos seus próprios filhos. Não teve tempo para eles. Para ser um bom pai, é necessário dedicar muito tempo ao filho. Relacionamento, convivência é fundamental. Não é sábio arrumar um emprego extra para prover aos filhos mais luxo, conforto e privá-los de nós mesmos. Pois os nossos filhos, os seus filhos, eles precisam mais de você do que dos presentes e do conforto e do luxo, de coisas supérfluas que você acaba pensando em proporcionar para eles com esse esforço extra que acaba afastando você do convívio. Bom, tem também o problema de Davi ter demonstrado uma certa predileção por um de seus filhos, Salomão. Isso foi motivo de intriga entre os filhos. Algo parecido com o erro cometido por Isaque, que, tendo 2 filhos, mostrou predileção por Esaú, em detrimento de Jacó. Jacó, futuramente, vai incorrer no mesmo erro. Ele vai ter 12 filhos, mas vai mostrar uma predileção descarada por seu filho José, o que vai ser motivo de muita encrenca entre os filhos. Você conhece a história. Outro exemplo negativo é o do sacerdote Eli, do sumo sacerdote Eli, que foi um pai conivente com seus 2 filhos, Hófni e Finéias. Ele, como pai, acabou não sabendo impor os limites, ele não sabia dizer não, ele foi complacente com inúmeros erros de seus filhos. Seus filhos acabaram se tornando rebeldes, pessoas que vão aprontar mil e uma, vão cometer gravíssimos erros na vida. E o pai, no caso, teve responsabilidade por não ter, desde o princípio, ensinado seus filhos a lidarem com frustração, a ensinarem os limites, a saber dizer não. Então a gente não pode achar que, como pai, temos obrigação de conferir aos filhos tudo aquilo que eles querem. Acaba sendo algo que se volta contra os nossos próprios filhos. Eles acabam ficando mal acostumados. Isso acaba estragando os próprios filhos. Certamente é função do pai prover boas coisas para seus filhos, mas a gente precisa fazer isso de maneira equilibrada. Não podemos fazer isso à custa do nosso relacionamento, do tempo com os nossos filhos. Outra coisa importante que é função do pai é prover amor.
é amar os filhos. Os nossos filhos precisam saber que nós os amamos. Eles precisam se sentir amados, até mesmo na hora da reprimenda, na hora da disciplina, que fique bem claro que o que estamos fazendo é para o bem deles, não é para um capricho pessoal, não é algo que tem a ver conosco, em primeiro lugar, mas com o bem-estar deles, presente e futuro. Também precisamos instruir, educar, ensinar os nossos filhos. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e mais tarde vai acabar não se desviando dele. Então, as coisas que são ensinadas, principalmente na primeira infância, isso tem um peso extraordinário. Instrui, ensina, guia, mas não guia como aquele que aponta apenas o caminho, guia com o seu próprio exemplo. Não é correto dizer para o filho, por exemplo, olha filho, é bom ir à igreja, é bom ir à escola dominical quando você mesmo não vai. O filho vai acabar pensando que isso é coisa de criança. De ir à igreja é algo que só os pequeninos devem fazer. Quando ele crescer, ele vai ser igual ao pai. Aconteceu algo com um conhecido nosso, que tinha um filho, e no caso ele fumava. E ele não queria que o filho fumasse. E ele proibiu o filho de fumar. Mas o filho entendeu assim, eu não vou fumar, porque eu sou criança, mas quando eu crescer eu vou ser que nem meu pai. Está entendendo que a gente acaba ensinando muito mais pelo exemplo do que propriamente pelo aquilo que sai da nossa boca. Nosso exemplo fala mais alto, fala muito mais alto. Então é importante a gente ser cuidadoso nessa área. É muito importante também que eles observem como é que nós tratamos bem a mãe deles. O que ela significa para nós, como nós a honramos, como nós a valorizamos, como nós a respeitamos. Isso é importantíssimo. Eu diria até que deve ficar muito claro para os próprios filhos que a pessoa mais importante na vida é a nossa esposa, a mãe deles. Por fim, é muito importante que os pais tenham um bom relacionamento com Deus, que os pais amem a palavra de Deus, que os pais orem por seus filhos, intercedam por eles, como fazia Jó, como os pais que têm temor do Senhor fazem. Levar Cristo aos nossos filhos através da evangelização, através do ensino, da instrução, e levar também nossos filhos a Deus em oração. Orar por eles incessantemente. Se nós não orarmos por nossos filhos, quem vai orar? Devemos rogar ao Senhor que os proteja, que os livre do mal. É tão fundamental a nossa oração de amor constante, assídua, zelosa, em favor do bem-estar físico, mental, emocional e principalmente espiritual, para que nossos filhos possam crescer na graça, no conhecimento do Senhor, possam enfrentar as tentações, possam vencer todos os desafios, sejam pessoas do bem, sejam pessoas de Deus. E nesse Dia dos Pais, a gente quer louvar a Deus pelo privilégio que temos de sermos pais. É dia dos filhos honrarem seus pais, isso é devido, mas é também o momento de nós, pais, reconhecermos o valor, o privilégio que Deus, o Pai, nos concedeu. Feliz Dia dos Pais a todos!